Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa quarta-feira recheada de informações para você, torcedor vascaíno, e claro, a gente vai falar bastante sobre o dia de ontem, né, onde Gary Medel vai sair. Ontem foi decidido, a minuta já está nas mãos dos advogados do Vasco, né, quem falou isso foi o Pedrinho na coletiva, e a gente vai comentar bastante também sobre essa coletiva, onde vários pontos precisam ser pincelados a respeito do aporte e muitos outros, né? Enfim, falar também sobre Campeonato Brasileiro. A rodada número 8 começou ontem e os jogos foram benéficos para o Vasco olhando a tabela. Mesmo perdendo para o Palmeiras, nessa rodada o Vasco não entra na zona da degola. Isso porque, mesmo com combinações de resultados, o Vasco perderia apenas 2 posições. E vou falar para você que a projeção para perder essas 2 projeções também são muito difíceis, tá? Mesmo com a derrota do Cruz Maltino para o Palmeiras amanhã no Allianz Parque. Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, corre lá nos comentários para deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E claro, vou deixar sempre deixo um recadinho muito legal para você. Falar de coisa boa para você, torcedor vascaíno, no meio de um turbilhão de notícias. Eu quero trazer uma vantagem para você que gosta, né, de palpites esportivos. Então já sai logo dessa plataforma que não te oferece nada e vem para a Estrela Bet, que patrocina o Vasco no basquete. O link está lá no primeiro comentário fixado e olha só, tem muitas vantagens. A Estrela Bet me autorizou a colocar você que fizer o primeiro cadastro e o primeiro depósito de R$10 nesse grupo, onde já vai ter o sorteio para os 100 primeiros dessa linda camisa de basquete aqui, ó, da Estrela Bet, tá? A patrocinadora master do Vasco no basquete, tá dando condições especiais e inúmeros prêmios. Então você que tá nessa plataforma que não te oferece nada, sabe, que não te dá nada, vem para Estrela Bet. Voltando a falar, o link tá lá no primeiro comentário fixado. Você clica lá, faz o seu primeiro depósito de R$10 e você vai receber aí o link do grupo de prêmios da Estrela Bet. Já para os 100 primeiros já tem essa camisa. Imagina para o resto. Então, corre lá, não perca essa oportunidade e sai logo dessa plataforma aí que não te dá nada, que não te entrega nada. Vem para a Estrela Bet, corre lá, patrocinadora master do Vasco no basquete. Início da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro com jogos importantes visando a tabela de classificações, principalmente para o Vasco, que poderia entrar na zona da degola em casos de algumas combinações de resultado, mas não foi o caso. O Atlético Goianiense e o Corinthians empataram por 2-2 jogando em Goiânia, no Alfredo Jaconi. O Juventude empatou com Vitória por 1-1. O Botafogo vence o Fluminense, que está atrás do Vasco, e também estaciona o tricolor carioca ali perto da zona da degola. E olha, presta atenção, o Galo virou para cima do Bragantino por 2-1 no Nabi Abichedid. Esses foram jogos que aconteceram ontem e diretamente na tabela de classificações. Obviamente, temos outros jogos amanhã, não só Vasco e Palmeiras, mas também Cruzeiro e Cuiabá no Mineirão e Atlético Paranaense e Criciúma na Liga Arena. Vale lembrar que o Criciúma tem apenas 5 jogos, esse seria o 6º, né? O Vasco já tem 7. O Vasco tem 6 pontos, o Criciúma na zona do rebaixamento tem 5. O Atlético Goianiense em 18ª colocação tem também os mesmos 5, empatou com o Corinthians, e o Cuiabá, que joga amanhã contra o Cruzeiro, tem 4. Em caso de vitória do Cuiabá em cima do Cruzeiro e também vitória do Criciúma em cima do Atlético Paranaense, o Vasco perderia 2 posições se perder para o Palmeiras, tá? Então, perdendo essas 2 posições, o Vasco não entra na zona do rebaixamento. Então, 8ª rodada, o Vasco, mesmo com a derrota para o Palmeiras amanhã às 21h30 no Allianz Parque, não entra na zona da degola. Não sei se isso é uma notícia boa ou se é algo que a gente só precisa informar, apesar dos pesares, né? Porque é brincadeira, mais um ano, né? A gente tem que olhar para a tabela, na parte de baixo, pegar a calculadora ali e começar a somar, multiplicar, dividir e diminuir também em referente, né, à colocação do Vasco na tabela de classificações. Bom,
Campeonato Brasileiro, o técnico Álvaro Pacheco começa a trabalhar essa equipe e tem a baixa de Medel, que está de saída, tá? Medel está acertando com o Boca Juniors da Argentina. O jogador já não tinha mais clima interno no Vasco, né? Não quis jogar contra o Palmeiras, agora fez um pedido falando que não queria jogar. Também não quis jogar contra o Fortaleza naquele jogo lá no Castelão, né? O Rafael Paiva chamou ele para entrar, ele não quis entrar. E esse clima ruim ali também, a respeito da parte disciplinar do jogador, pesou e o jogador está de saída do Vasco para o Boca Juniors. Vale ressaltar que as questões contratuais do jogador são meio confusas, né? O Vasco deve economizar cerca de 5 milhões de reais até o final do ano, onde o contrato do Guilherme Medel acabaria no dia 31 de dezembro de 2024. Mas vai pagar cerca de 200 mil até o final do ano por mês para o jogador. É uma negociação, talvez dentro de uma possível rescisão que não seja unilateral, uma rescisão amigável para tentar suprir, né, toda essa questão contratual do Guilherme Medel. Normalmente, o clube, quando pede para o jogador sair ou tenta rescindir um contrato, paga uma multa. Então, eu classifico esses 200 mil por mês como se fosse uma multa para a saída do Guilherme Medel. Mas, mesmo assim, o Vasco vai arcar aí, vai ter também uma grande economia por cerca de 5 milhões até o final do ano. Enxugando, né? Tirando um jogador pesado da folha salarial e também abrindo aí um leque para possíveis outros jogadores interessados, né, em jogar no Vasco no meio desse ano. Eu falo interessado porque ontem o presidente Pedrinho, na audiência pública em São Januário, ele deixou muito bem claro: só vai ficar no Vasco quem quer ficar no Vasco. E não foi só isso que o atual presidente do clube associativo falou. Ele falou outras coisas muito bem esclarecedoras a respeito do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho tem uma agenda pessoal e o Pedrinho está esperando ele concluir essa agenda pessoal. Quando fala agenda pessoal, é viagem com família, viagem de férias, aquisição de novos negócios, enfim. Todas as questões pessoais do Felipe Coutinho, o Pedrinho está esperando para ter uma nova reunião. Mas deixou bem claro que se o Coutinho quiser voltar, está nas mãos do jogador. O Vasco já fez as movimentações possíveis para esse retorno. Outra coisa importante que o Pedrinho falou ontem foi a respeito dos aportes, né? A 777 Partners não vai fazer o aporte por conta da liminar. Muito se dá porque esse período, né, que o Vasco da Gama Associativo está no poder das ações da Vasco SAF, faz com que a 777 perca, entre aspas, as movimentações dos meses que estão sendo regidos do clube associativo e podendo aí, caso de obrigação de aporte em setembro, estender esse aporte, adiar esse aporte por conta da falta de controle no período determinado. Então, não teremos aporte. O Pedrinho fala do plano emergencial. Muita gente, inclusive a gente aqui do canal, fala que esse plano emergencial são os name rights de São Januário, né, que vão ser vendidos aí após a reforma e ampliação. Parece que essa situação está encaminhando para ser concluída. A gente ainda tem dúvidas. A minha pergunta para o Pedrinho ontem foi exatamente em cima disso: como que está esse percurso dos name rights de São Januário, se tem alguém já no start, enfim, ele meio que desconversou, falou mais ou menos, e a gente tentou trazer aí o máximo dessa informação, porque vai ser importante essa captação de recurso dentro de uma janela de transferência. O clube associativo não tem recursos para fazer aportes, tá? Não tem esse poderio financeiro, mas a venda e negociação dos name rights pode ser que seja a salvação do Vasco até o final da temporada. Enfim, e não parou por aí, né? O Pedrinho também fala bastante, sempre falou a respeito de pedir para sair, tá? Lúcio Barbosa, Kátia dos Santos e Medel, eles pediram para sair. Eles não foram demitidos. Então, cara, grifa isso. Só vai ficar no Vasco quem quiser. E isso é muito bom. Eu estou acreditando muito no Pedrinho, particularmente. Queria saber a sua opinião aí nos comentários. E falando sobre os name rights, ponto final. Leila Pereira, na reunião do Conselho Deliberativo, confirmou, Leila Pereira, lá na reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras, a Crefisa, não vai comprar os name rights de São Januário.
É uma informação que a Leila trouxe lá do Conselho Deliberativo do Palmeiras em uma reunião. Então, mais uma vez, o nome Crefisa sendo ventilado entre os name rights, dentro de possíveis investidores na Vasco da Gama Sociedade Anônima de Futebol, não existe, tá? A Leila acabou de botar um ponto final, a Crefisa não comprará os name rights de São Januário. Acho que ficou bem explícito, né? Mais uma vez, o que a Leila Pereira deixou bem claro. Então, eu acho que é o ponto final nessa situação Crefisa Vasco, né? Enfim. Galera, daqui a pouco a gente volta com a Hora do Vasco meio-dia e, claro, com a sua participação. Vou ficando por aqui, um forte abraço. Saudações vascaínas.